Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação. Na verdade, começar, né, a programação da semana, conversando aqui sobre diversos temas, diversas questões aí que precisam ser debatidas, conversadas. E hoje eu estou aqui com o Valdir Marques, ele que é, né, aposentado químicos, né? E vamos conversar um pouco aí sobre a situação do aposentado, principalmente aí do setor que ele representa, né? E debater aí perspectivas de luta, né, para os aposentados e também aí, né, para os trabalhadores de modo geral. Mas antes da gente começar aqui a nossa conversa, peço aí que o Valdir se apresente, né? Fale um pouquinho dele. Então, fique à vontade, Valdir. Bom dia a todos, bom dia, Guilherme. Muito obrigado pelo seu convite. Eu sou Valdir Marques, sou do Sindicato dos Químicos do Grande ABC. Na verdade, eu sou da Associação dos Aposentados do ABC. Entendi. E pegando aí nessa questão dos aposentados, ô Valdir, na sua perspectiva, na sua visão, quais são as principais demandas hoje que estão pegando aí na vida do aposentado? Uma das principal demanda dos aposentados são justamente a defasagem dos rendimentos. Quando você se aposenta, que nem eu me aposentei em 97, eu me aposentei com a faixa salarial e hoje eu não estou nem a metade do que eu ganhava e do que eu pagava. Inclusive, é até importante salientar que mesmo sendo aposentado, a gente continua contribuindo ainda com o INSS, pois a gente continua trabalhando. Sim. E a associação de aposentados que você, né, representa tem alguma proposta em relação a essa questão? O nosso presidente, o Tijolinho, ele está sempre conversando com a alta esfera do sindicalista sobre essa defasagem. Ele tem agenda dentro do estado de São Paulo e dentro de Brasília para que olhe com carinho essa posição nossa dos aposentados. Que essa é uma das lutas da associação. Se você tem uma associação para representar os aposentados, então a gente precisa ter essa representatividade sendo realmente demonstrada, como vem fazendo o Tijolinho. Entendi. E, né, Valdir, a gente se conheceu, nós nos conhecemos, né, na atividade em Aparecida, né? Qual que é o balanço aí que você faz da atividade que rolou, né, na última semana do mês de janeiro? Essa atividade lá em Aparecida ela é anualmente, que é justamente no dia que comemora o Dia dos Aposentados. Nesse ano, eu creio até que a pauta foi boa. Inclusive, já surtiu efeito já o Vicentino, que é o deputado federal, que é aliado dos aposentados, ele já fez, inclusive, documento em Brasília, fazendo uma reivindicação para os pensionistas, que é uma coisa que eu acho importante, que ele tirou lá dessa nossa reunião no dia 28 de janeiro. Certo. E Marx, né? Valdir Marx, vamos falar aqui um pouco sobre
a reforma da Previdência e INSS, né? Como que você vê essas duas pautas hoje, né? Como que isso atinge a vida do aposentado e principalmente de pessoas, né, por exemplo, da minha idade que pretendem aí se aposentar um dia? É uma questão muito complicada de se opinar. Eu até entendo que eu me aposentei com 48 anos. Eu até entendo que eu teria mais tempo de contribuição de trabalho para a nação que deve ser mais que 48. Porém, existem situações em que essa atual, como é que eu posso dizer, essa nova configuração complica para os futuros aposentados. Eu creio que eu me aposentei um pouco cedo e eu creio que os outros vão se aposentar um pouco tarde. Eu acho que essa coisa tem que achar um meio termo, não ser como está sendo posto agora. E isso, inclusive, está sendo discutido junto da associação, junto com todas as associações, inclusive não dos químicos, também dos metalúrgicos, sobre essa questão. E tem que achar uma equação melhor, porque a pessoa aposenta com 65, quase 70 anos, já a expectativa de vida dele descansar é muito pouca. Então, eu tenho uma longevidade grande. Porém, eu contribuí, a regra do jogo era aquela. Se a regra do jogo era aquela, beleza, mudou, a regra do jogo mudou, mas vamos também olhar o lado também das pessoas, certo? Que vão se aposentar agora. Entendeu? Então, eu acho que tem que achar um meio termo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Entendi. E como que você vê aí a postura do governo federal em relação aos aposentados, né? Qual que é a dificuldade, por exemplo, de revogar medidas como a reforma da Previdência? É uma pauta que eu não sei falar para você. Eu só posso falar o que eu sinto, mas qual é a dificuldade que eles têm, eu não vou entrar nesse seara, não. Mas o que que você sente, então? Eu sinto que que os aposentados vão ser prejudicados. Os que vão se aposentar vão ser prejudicados. E é aí que eu digo que eu preciso achar um meio termo. Entendeu? Porque uma pessoa com 65, quase 70 anos, uma pessoa com 60 anos já não produz tanto quanto uma pessoa de 45, 50 anos. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser bem pensada, bem discutida, tem que ser bem pensada. Certo. E como que anda aí a situação do aposentado trabalhador aí da indústria química? Não entendi, desculpe. Tá. Como que anda a situação do aposentado trabalhador da indústria química? Da sua área, na área que você representa. Na verdade, quando a gente se aposenta, a gente não fica trabalhando no mesmo local, a gente procura diversificar o trabalho, mesmo porque para a carga horária também ser menor. Então, eu creio que todos os aposentados, quando se aposentam, eles mudam de função para ter um desempenho maior, para ter um novo desafio. Então, eu creio que é difícil a pessoa continuar no mesmo trabalho, fazendo o mesmo segmento. Ainda mais com essa idade de 60 anos, 65. Tá, mas qual que é a reivindicação específica aí da categoria, né,
do setor dos aposentados dos químicos? Tem algo específico que eles reivindicam? A reposição dos ganhos, porque hoje os nossos ganhos foram defasados, então a maior reivindicação é a reposição. É isso que a gente reivindica muito. Valdir, né, acho que eu já levantei esse debate, não sei se foi com você ou com uma outra pessoa, né, inclusive na atividade em Aparecida, né? A pergunta que fica é qual que é a dificuldade de fazer com que o aposentado ganhe o mesmo salário que ele ganhava quando estava na ativa, né? Porque há um rebaixamento de salário que é ruim tanto, né, para ele, tanto aí para a família, né, que ele sustenta. Não, a dificuldade que quem deveria responder essas dificuldades seria o próprio governo, porque imagine você que você paga um pecúlio a vida inteira. Esse pecúlio ele é impositivo, ele não é um pecúlio que você pode optar sim, se eu quero ou se eu não quero. Então, se você se aposenta, por exemplo, eu me aposentei com 8 salários mínimos, hoje eu não ganho 2. Então, essa reposição é uma coisa brutal, a diferença de salário. Inclusive, o poder aquisitivo do aposentado, quando ele se aposenta, a diferença é muito grande. Então, eu creio que o governo deveria pensar muito nessa questão. Entendi. Só peço para você arrumar a câmera, o Valdir, né, que está, né, filmando aí na mesa. Sabia que eu ia falar com ele. O Valdir tá aí ocupado. Valdir, né? E a categoria dos químicos, quem anda na ativa, né? Como que está a situação, né? Desses trabalhadores, né? Como está a mobilização, as lutas, as reivindicações, a negociação aí com o patronal? Nessa pergunta sua, eu não tenho como opinar, porque já faz 20 anos que eu aposentei e eu não entro nessa discussão há muito tempo. Entendeu? Eu tenho filho que estava lá, tudo, mas eu não entro nessa discussão. Certo. Então vamos focar aí na questão dos aposentados. E Valdir, né? Eu imagino que vocês, né, buscam ter diálogo, né, com o governo federal, com instâncias aí do chamado poder público para trazer as suas reivindicações, né? Como que você vê esse diálogo? O governo tem, né, pelo menos sentado, conversado e feito algo, né, em defesa dos aposentados? Na verdade, é o seguinte: o governo, podemos dizer que ele está iniciando. Um ano e pouco, é governo novo. A nossa categoria ela tem uma representação muito boa em Brasília. Nós temos lá o Vicentino, nós temos lá o deputado que agora é ministro, o Marinho. Então, eu acho que o diálogo existe e eu creio que nós vamos ter bastante resultados positivos. Eu espero. Certo. E Valdir, né? Como, né, passado aí um pouco mais de um ano, né, do atual governo, qual que é o balanço que você faz aí do governo Lula 3? Então, essa pergunta sua responde com a anterior. O governo está recém-iniciado. Então, eu creio que
está caminhando bem para o lado dos aposentados. Agora, com respeito ao governo, à governabilidade, não é uma questão que eu vou discutir. E por que não? Não, porque de repente eu vou falar coisas para você que pode não, eu posso não estar sendo sincero, posso não ter um conhecimento pleno. Não, mas pode falar, uai. Você tá aí na luta, na ativa, tem que falar, né, de política, né? É isso que eu te falei para você. Essa questão é uma questão que não cabe a mim a discutir agora. Eu acho que está cedo para mim analisar a performance do trabalho dele. Certo. E, né, Valdir, continuando aqui a nossa entrevista, e tem algum plano de luta, né, para os aposentados, né? Quais que são as ações que vão tirar, os aposentados vão tirar aí para, né, lutar pelas suas reivindicações? O Tijolinho, ele está fazendo uma pauta com o governo federal para, junto com as entidades, para que eles façam uma reflexão sobre toda a perda dos aposentados. Isso é uma pauta do Tijolinho e ainda não está fechada ela ainda. Tá? Entendi. O tijolinho seria, né, o, né, representante. Opa, teve algum problema, né, na entrevista, né? Peço aí a paciência, né, de todos, né, que já já o Valdir Marques volta, né? Então, enquanto isso, peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui a nossa entrevista, né? Também segue a gente nas redes sociais, né? Facebook, TikTok e Instagram, né? E para além disso, quem puder contribuir aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Estou aqui, né, pedindo aí para o Valdir voltar, né? Estamos aí no finalzinho aí da entrevista. Pelo visto, a entrevista vai ser um pouquinho mais curta do que, né, costuma ser. Então, peço aí a paciência, né, de todos, né, que estão acompanhando a entrevista, seja aí na minha rede social do Facebook ou, né, posteriormente no YouTube, na nossa rede social, onde que se encontra aí a grande maioria dos conteúdos do Mesa de Debates. Então, eu estou aqui tentando comunicar com o Valdir, que caiu, né? Peço aí a paciência de todos que, né, que já já voltamos. Então, aqui em entrevista, né? Passando aqui novamente o nosso CPF, né? Do nosso Pix, né? Onde que você pode aí contribuir, né, com qualquer quantia, né, sobre, né, para o canal. Né, quem puder, contribua aí para o Mesa de Debates. E, né, vamos esperar aqui o Valdir para o término, né, do nosso debate, né, para o término aqui da nossa entrevista. E
né? Lembrando aqui de sim, quem, né, enquanto o Valdir não volta, né, se inscreva aí no canal do Mesa de Debates, né? Para a gente, né, poder aí crescer e alcançar a marca, né, de 10 mil inscritos, né, que é a primeira grande meta, né, do Mesa de Debates. Óbvio que a gente, né, quer mais, né, mas a gente vai primeiramente alcançar esta meta, né, aí de 10 mil inscritos no nosso podcast. Então, peço aí que aguarde, né, que já já o Valdir volta. Eu vou tentar aqui retornar, ligar para ele, né, vendo aqui a questão do seu retorno, né, aqui podcast Mesa de Debates. Se ele não retornar, a gente finaliza aqui a nossa entrevista. Peço aí que aguarde, que eu estou tentando ligar para ele no celular, né, para ele voltar. Então, se ele não voltar, né, daqui a pouco a gente encerra a entrevista. E, novamente aqui, passando, né, o Pix, o podcast Mesa de Debates, né, do nosso canal. E, né, quem puder aí contribua, né. Então, acho que, né, pelo visto, o Valdir não vai voltar, né? Então, né, quero aqui agradecer a participação dele, agradecer também aqui a sua participação. Novamente aqui, lembrando para se inscrever no canal Mesa de Debates, né? Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, né, programas. E, né, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok e Instagram. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. A programação continua. Fui.